Luciana, bem-vinda ao nosso canal novamente, parceira aqui, sempre participando conosco. Obrigada, Daisy. Luciana, como que está hoje essa questão de confundir tristeza com depressão? O pessoal tá, tudo é depressão. Pois é, tem uma confusão mesmo que está sendo gerada pelo discurso geral das pessoas. Recentemente eu fiz um vídeo falando sobre tristeza, né, e o direito da gente à tristeza. Por quê? Porque a tristeza, ela é uma emoção básica. Uhum. Todos nós, Deise, experimentamos a emoção da tristeza desde sempre, desde que a gente é bem pequenininho. E a gente tem direito à tristeza. O que que é a tristeza? A tristeza é uma emoção que muitas vezes, por mais que a gente não queira sentir, que a gente não queira experimentar, que a gente queira evitar, ela é uma emoção que nos reorganiza e organiza a rota da nossa vida. Quando a gente se sente triste, é aquele momento em que a gente para, olha para a nossa vida, revê o percurso, revê a rota e vai ali organizando passo a passo aquilo que você precisa mudar, aquilo que você precisa rever, aonde você vai voltar atrás. E esses momentos, que são momentos de luto muitas vezes, de você lidar com as frustrações, de você lidar com as perdas, são momentos extremamente necessários e naturais, que fazem parte da nossa organização psíquica, que fazem parte da nossa estruturação. É como se a gente, naqueles momentos, né, a tristeza, assim como qualquer outra emoção, ela vai nos reorganizar a vida. Né, tem até a gente brinquei no vídeo, né, do filme Divertidamente, em que a tristeza ela sempre salva, né, lá no final das histórias, os 2 filmes, é a tristeza que mostra o caminho, né. A personagem principal, ela tem todas as emoções ali contidas, e a tristeza muitas vezes que é negligenciada, é ela que vai lá no momento ajudar a personagem principal a voltar na sua história, a se reconectar com os pais, a se reconectar com as emoções, com os amigos. Então a personagem principal do filme, ela precisou se entristecer, né, para conseguir lidar com ela mesma. E a depressão, ela é considerada hoje, né, pela Organização Mundial de Saúde, um transtorno. O que que significa um transtorno? Significa uma desordem, né, uma desordem dentro dessa complexidade que é o emocional, né, que é toda a nossa organização emocional. Então a gente tem ali um CID para depressão, a gente tem critérios de diagnóstico para depressão, tem características específicas para você dizer se uma pessoa está ou não está em estado de depressão, ela é diferente da tristeza. E o processo de frustração, tristeza, vai caminhar junto, faz parte do processo da vida. Eu vejo muitas pessoas falando: "Olha, tá muito triste", tá deprimida. Mas como assim tá deprimida porque tá triste? A tristeza precisa ser deprimente? Não, a tristeza não precisa ser deprimente e muito menos medicalizada. A gente lida hoje com uma grande questão, é que as pessoas estão querendo medicalizar a tristeza. Então você passou por um rompimento de um relacionamento, você tem direito à tristeza. Você está triste, você terminou aquele vínculo com alguém, você está magoado, não deu certo, você tinha todo um investimento emocional. Você vai procurar um médico e falar: olha, eu não paro de chorar, eu estou angustiada, eu estou triste com esse término de relacionamento. Muitas vezes você vai ser medicalizada, né, vai tomar ali um antidepressivo e vai ficar naquele processo de medicação por um bom tempo. Você perdeu um ente querido para o luto mesmo, o luto da morte, né, você está triste, você tem direito a experimentar aquele sentimento. Por quê? Porque você vai reorganizando aquela separação, aquela perda, aquele distanciamento, aquele processo de luto com a pessoa, né, que você tinha um vínculo, que você amava. Você não tem que sair direto para uma medicação. Depressão é diferente. A depressão, muitas vezes, ela vem sem um motivo, e nem todo deprimido, ele apresenta a característica da tristeza. As pessoas confundem muito, né, tristeza com depressão e acham assim: "Ai, todo deprimido está triste". Não necessariamente. Não necessariamente. Às vezes a pessoa que está deprimida, e aí a gente tem que pensar nos critérios, né, dentro do DSM, né, pensando na psicopatologia mesmo, DSM-5 que a gente tem hoje, tem que pensar nos critérios. Então as pessoas confundem muito: "Ai, quem está deprimido então, dorme demais". Não necessariamente, às vezes a pessoa não dorme, a pessoa fica em vigia, né. "Ai, quem está deprimido emagrece porque para de comer". Não necessariamente. Às vezes a pessoa tá deprimida e ela tá comendo mais,
né, para compensar aquele sentimento de angústia que ela está sentindo, que ela está, né, aquele sentimento de vazio. Então ela está se alimentando mais, ao invés de diminuir a alimentação, ao invés de restringir a alimentação. Um outro fator, né, a pessoa muitas vezes ela fica ali sem vontade, ela vai perdendo o interesse pela vida, ela vai se abandonando, ela vai perdendo o vínculo com o ambiente de trabalho, com as relações. Quando você está triste, não necessariamente você perde os vínculos que você tem de trabalho ou com as amizades, porque você experimenta momentos de tristeza. Você não está o tempo todo triste, você experimenta momentos de tristeza. O deprimido não. O deprimido, ele está ali durante uma constância, ele está o tempo todo numa nuance da depressão, né. Isso tem a ver com o quê? Com a parte neuroquímica do nosso cérebro. A depressão, ela tem uma questão neuroquímica. Então você tem lá, dentro da parte orgânica, toda uma baixa de serotonina, né, então baixa ali de todos os demais, né, neurotransmissores que estão envolvidos no processo de manutenção desse estado de bem-estar, e a pessoa quanto mais vai perdendo né, essa energia, esse desgaste todo, ela vai entrando naquele processo mesmo de desgaste, de desorganização, de desordem. O organismo dela vai se desorganizando. Pode Tanto ser um é que vazio? pode ser um vazio, tanto é que o DSM é o quê? Desordem, né, é desordem. Então ela vai se desorganizando, essa sensação de vazio, essa sensação de impotência, muitas vezes. E às vezes a pessoa nem sabe o que está deixando ela deprimida de fato. A tristeza eu sei o que me entristece. Eu escuto, Luciana, dentro do contexto ali de algumas pessoas que vai interagindo aqui com o nosso canal, tal, alguns estudantes, e tem alguns que são concurseiros aí dentro da área de psicologia, tudo. E eles vão falando sobre, ai, depende, o resultado da minha prova, que seria ali uma frustração se não conseguiu, né? Me deprimiu. Na verdade não é uma fala correta, né. O resultado da minha prova que é o que me frustrou, ele me entristeceu. O término do relacionamento, ele me entristeceu. Não necessariamente eu mergulhei num estado de desordem, de depressão. Eu Uhum. posso mergulhar nesse estado? Posso, né, aquilo pode se prolongar e eu ficar muito tempo, né, inclusive o DSM marca um tempo ali, um prazo, né, Uhum. ele vai falando que tudo que passa ali acima, claro que a gente tem que olhar com muita atenção, com muita parcimônia, porque a gente sempre fala aqui, né, da importância da gente olhar para a singularidade, para cada pessoa, para cada sujeito como único. Então, assim, não tem um marco específico que a gente vai falar assim: "Ah, depois de 15 dias, então a pessoa já pode ser considerada deprimida". Mas o DSM coloca para gente essa medição, né, de que se uma emoção ela ultrapassa ali o período, né, e vai tendo desgastes, vai tendo perdas nesse processo, passou de 15 dias, então é porque você pode estar desenvolvendo um quadro de desorganização, de desordem maior, e isso pode ser levado a uma questão depressiva, né. Mas Mas antes disso melancolia, não. como que fica a melancolia? Porque o pessoal confunde também e fala: "Eu estou depressivo, triste e melancólico". Como que seria isso? Pois é. Tudo ao mesmo tempo, assim? A melancolia, inclusive, é um termo bastante utilizado aí pela psicanálise, né, a gente tem um estudo, né, de Freud falando, de melancolia, né, isso vai trazer para gente esse olhar, né, de contato com essa sensação de vazio, né, que também não é depressão, né, nós também temos direito, né, a esse estado, mas essas emoções mais subjetivas, né, é um estado que também nos organiza. Por quê, né? Na melancolia, apesar dessa sensação de vazio muito grande, ele não está tratando, quando ele vai tratar, né, nos tratados dele, nos discursos dele, do estado de depressão. Ele está falando ali dessa sensação de você se desconectar muitas vezes, né, das experiências que você tem de sofrimento, né, que é você ficar melancólico, é você ir se afastando um pouco disso, né, de maneira objetiva de algumas coisas. Então, esse estado de melancolia se aproxima muito mais até de uma tristeza profunda do que de uma depressão. É diferente. E muitas vezes isso pode estar associado com várias questões da vida. Um exemplo, a pessoa vai receber o salário do mês, o trabalhador recebeu o salário do mês, feliz da vida naquele dia.
no dia seguinte já tá depressivo, fala de que acabou comigo, tô melancólico, tô triste, Você pode porque estar triste, você pode estar melancólico, mas não mas não é patológico. mas não é patológico, não é depressão, porque a depressão ela é patológica, né? Ela tem lá que ser medicado, ela tem toda uma situação realmente em que a pessoa ela vai precisar, né, tomar um remédio para regular, né, essa questão, essas perdas, né, dos neurotransmissores, essa baixa realmente, então ela precisa equilibrar a serotonina, né, precisa equilibrar todos os neurotransmissores, então ela realmente ela precisa ser ali medicalizada. Agora a melancolia não, a tristeza não, né, porque é esse nos deparar com esse sentimento de impotência que a gente tem. E a gente não é só potência, né? O que que a gente precisa? Se permitir lidar com a impotência, com a possibilidade da gente não ser potência o tempo todo, que é o que eu costumo falar, né? A gente tem que ter direito a experimentar todas as emoções. Então frustração, impotência, potência, tristeza, alegria caminha junto, é um processo natural da vida, Luciana. Um processo natural da vida que a gente precisa aprender a lidar e a respeitar. E que cada vez mais as pessoas estão com muita dificuldade para enfrentar e para lidar. Por quê? Porque a gente não quer sentir, principalmente aquilo que é desconfortável, né? Só que é no desconforto que a gente cresce, é no desconforto que a gente se descobre, é no desconforto que a gente amadurece. Então a gente começa a ver isso desde os pais tratando os filhos. Então, meu filho não pode ficar triste, eu não posso dizer não para o meu filho, eu não posso frustrar o meu adolescente. Eu posso, né? E ele pode experimentar todas as emoções. A gente não tem que privar ninguém de sentir nada, né? Muito pelo contrário, a gente precisa ser fortaleza enquanto pais, para a gente ser capaz de sustentar a dor que vem do outro. Né? Ou como terapeutas, a gente também precisa, como psicólogos, se fortalecer para ser capaz de dar suporte, de dar sustento para o direito daquela pessoa viver o seu vazio, a sua sensação de melancolia, viver a sua tristeza, ou experimentar realmente a desordem da depressão e ter que trabalhar com isso num termo mais patológico. Essas são as principais diferenças. Professora Luciana, quero agradecer a sua presença mais uma vez, nossa parceira aqui no nosso podcast Saber Alto. Professora Luciana tem um curso, acessem aí, visite o nosso site EAD, tá? Faça a inscrição aí do vídeo, acompanhe, aprenda com a professora Luciana, que sempre está disponível, e deixa o curso dela lá, para a gente conseguir aprender um pouco mais, né, na área de psicologia, né, professora Luciana? Isso é um curso que eu estou falando sobre neurodesenvolvimento, né? E eu acho que é bem bacana para a gente pensar isso desde a primeira infância. Não perca seu tempo, se atualize, pessoal. Vamos acompanhar, estudante de psicologia, faça parte aqui do Saber Alto, interaja, clica aí no sininho e acessa a nossa plataforma com o curso da professora Luciana.